Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 1º de novembro, começando aí mais um mês com todos vocês. Desejo a todos um excelente mês de novembro. Para quem ainda não assistiu aí a análise do que esperar para o mês de novembro do Ibovespa, tá aqui nesse canal. Você pode conferir esse vídeo depois do fechamento. Então fica aqui até o final, depois você corre lá para outro vídeo e assiste. Também deixa o seu like lá, já deixa o seu joinha neste momento aqui. E nos comentários quais são os ativos que vocês gostariam que nós analisássemos lá na quinta-feira. Lembrando, amanhã é feriado, tá bom? Feriado aqui. Então não teremos negociação, mas lá fora tem negociação, tem Fed lá com decisão da taxa de juros também, então tende a movimentar bem o mercado. A gente vai ficar de olho e a gente traz tudo na quinta-feira aqui para vocês. Então vou rodar a vinheta, aproveita aí para já deixar o seu joinha e aí nos comentários os ativos solicitados. Então vamos lá, hein? Ibovespa aí na tela para vocês. Vou colocar também os ativos que serão analisados aqui. Para você que pulou a vinheta, deixa já o seu joinha nesse vídeo. E temos aí no canal o vídeo do que esperar para o Ibovespa no mês de novembro, tá? Então assistam depois da análise de fechamento. Não é para ir lá agora, fica aqui e depois você assiste lá. Vamos lá, Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Cebave 3, que eu tinha esquecido de falar ontem, coloquei na lista e não falei. Raio 3, Braskem, Cyrela, Viva, que se não me engano é Vivara, B3SA3, Açaí 3, DI 3, VEG 3, MRV, CPLE6, Arezzo e JP Morgan, JPMC34, a BDR de hoje solicitada no fechamento de ontem. Tirando eles aqui da tela agora, Ibov aí vindo para fechar com alta de 0,86%, os ativos estão em leilão ainda neste momento, mas conseguiu superar a máxima do pregão de ontem, então retomou aí um viés mais positivo, apesar dessa tendência indefinida, ainda respeitando a região de resistência desse topo anterior na faixa dos 117.560 pontos, mas fica a expectativa de poder ter algo ainda um pouquinho mais para cima, em direção aos 119.920 pontos, enquanto não gerar nenhuma perda de mínima, não voltar para baixo da média móvel. Essa seria a expectativa maior aí, mesmo que esse movimento aconteça aqui todo travado, enquanto não voltar para baixo da média aí, ficaria realmente essa expectativa mais positiva. Falando aqui agora do mini índice, o Infut no dia de hoje vem apresentando alta de 0,92%, abriu num gap de alta, veio, testou a média, foi lá em cima, testou o topo anterior e agora está aqui embaixo de novo. Gráfico de 60 minutos, olha só, abriu aqui basicamente no gap de alta que eu mencionei, chegou a andar um pouquinho, voltou, testou a região da média móvel do gráfico de 60, caminhou bem travado, mas caminhou em direção a 119.920 e agora iniciando um novo processo de correção em direção à média, que seria em direção a 118.100 pontos. Então já começou a ficar meio travado aqui esse movimento de alta, tá? Seria interessante se conseguisse limpar, faz a escadinha de máximas descendentes novamente e aí gera novo sinal de fundo aqui para tentar pegar um novo movimento de alta aí no mini índice a partir de quinta-feira, tá? Então pelo menos mais 1 a 2 aqui seria o ideal para ter um novo sinal de fundo aí para retomar essa expectativa mais positiva. Eu continuaria olhando para a compra aqui no longo prazo aí do intraday, que seria basicamente a região dos 60 minutos. Só se abrir abaixo da média, perder nessa região de topo aí nos 890 e gerar sinal de baixa, abaixo desse nível de preço eu olharia para a venda. Ou seja, lá no gráfico de 5 minutos, perder aqui toda essa região e gerar sinalização negativa aqui embaixo. Já está armando uma sinalização aí de topo descendente no gráfico de 5. Se der sequência aí e na quinta-feira apresentar algo nesse sentido, daria para olhar mais para venda aí. Lembrando, a partir das 8h45 estaremos ao vivo aqui com todos vocês no canal. Dólar. No dia de hoje, dólar apresentando aí queda de 1,24%, dólar que foi lá em cima, mas não conseguiu se sustentar e pancada para baixo. Foi um dia muito volátil para o dólar, tá?
tá? Abriu aí num gap de alta, veio aqui, deu essa pancada para baixo, 193 pontos, se recuperou, 55 pontos, aí pancada para baixo de novo, 110 pontos, aí se recuperou, pancada para baixo de novo aqui e ficou mais travado aqui desde então. Tá tentando apresentar repique até a região da média, deixa eu arrancar fora esses caras aqui para não atrapalhar ninguém. Tá tentando apresentar um repique até a região da média, na região dos 180. Ficaria de olho numa venda aqui no dólar, se gerar sinalização de topo descendente aí pelo gráfico de 60 minutos, ou se lá no de 5 já tentar antecipar aí essa entrada. Então, se fizer algo nesse sentido aqui, seria interessante aí para abrir essa venda, até no gráfico de 10 na realidade, né? De tentar pegar essa venda aqui mais próxima aí dos 175, 180, gerando sinalização de topo, sinalização negativa. Ah, ó, tentou voltar para cima da média, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, tentou de novo e agora está voltando de novo aqui para baixo. Então ficaria de olho aí se vier aqui nessa região e girar sinal de baixa. Abriu um gap de alta e girou sinal de alta acima desse nível de preço, olharia um pouquinho mais para compra então, porque aí eu vou estar me sustentando acima da região da média aqui do gráfico de 60 minutos, né, de 13 períodos aí no gráfico de 60 minutos, tentando pegar algum repique um pouquinho maior depois desse longo movimento de baixa aqui, tá? Então lembrando, estaremos ao vivo a partir das 8h45 da manhã na quinta-feira. Falando agora de Petrobras, no dia de hoje alta de 0,37%, mas vejam que o dia foi aí um candle de baixa, dando sequência no movimento de baixa. A gente só não teve perda de mínima aqui, tá? Para quem está vendido, stop acima da máxima de hoje. Veja a possibilidade de compra aqui amanhã, na quinta, perdão. Não vejo. Estaria ainda mais voltado para uma venda depois de algum repique em direção à média, essa região de fundo anterior ali nos 31,30, estaria mais voltado para venda aí na Petrobras no curto prazo, já que anulou aí a tendência de alta. Então não vejo possibilidade de compra aqui nessa aspiração de máxima. E seria um sinal de saída aí os 30,68 para quem está vendido. Vale. No dia de hoje aí, belo gap de alta, fechando em alta aí de 3% basicamente. Foi lá testar a região da média, foi lá testar essa região de topos anteriores mais uma vez, não conseguiu se sustentar acima. Essa perda de mínima aqui pode abrir uma possibilidade de venda aí no curto prazo, tá pessoal? A tendência ainda é de baixa, tá? Então assim, essa perda de mínima pode apresentar aí uma tentativa aí de um movimento de baixa aqui na sequência. Para quem está interessado em venda, seria a perda dos R$ 68,95, com stop lá em cima dos R$ 70,80. Para quem já estava vendido, essa aspiração de máxima aqui mais uma vez foi outro sinal de saída. Mudou a tendência? Não, ainda é tendência de baixa, abaixo de níveis importantíssimos aí de resistência, que antes estavam funcionando como suporte, teve vários testes e agora funcionando aí como resistência o preço. Falando agora de CBAV 3, CBAV 3 aí a gente estava vendido nesse papel, chegou a se aproximar bem ali do nosso objetivo, que não precisava nem confirmar o pivô de baixa, mas não foi acionado, infelizmente. E hoje abriu com gap de alta, a gente até tinha reposicionado o stop acima da máxima de hoje aí, de ontem dos R$ 11,10, mas abriu no gap de alta, então a gente saiu aí nos R$ 11,30 e colocando aqui o resultado para vocês na tela, foi aí uma perda de 1,62% na operação e sobre o capital total foi uma perda aí de menos 0,14%. Foi pequena porque o nosso stop estava mais lá em cima mesmo, a gente tentou trazer aqui próximo aí da entrada, que inclusive seria um stop aí com proteção de lucro, mas acabamos saindo aí no prejuízo por conta desse gap. Então agora ficou com essa tendência aqui indefinida aí, com uma expectativa um pouquinho mais positiva de tentar ir buscar essa região de topo nos R$ 11,90 até a faixa dos R$ 12,15. Falando agora das outras operações de swing trade que ainda estão em aberto, a primeira delas, Raio 3. Hoje, queda de 1,31%, mas continua dentro desse movimento de alta, mínimas e máximas ascendentes, apesar da queda de hoje, teve superação de máxima. Então, continuamos posicionados aí no ativo, tentando pegar a continuidade desse movimento. Temos também compra em Braskem, BRKM5,
foi na sinalização de fundo que foi apresentado ontem, na retomada desse fundo, na realidade. Hoje aí caiu 2,22%, mas segue aqui também com mínimas e máximas ascendentes. Então também estamos posicionados nesse papel, na ponta compradora, tentando pegar a continuidade desse movimento de alta nos próximos dias. E abrimos duas recomendações de compra agora no final do pregão. A primeira delas aí em City 3. Então, City 3 que basicamente fechou no 0 a 0 aí no dia de hoje. Tivemos um forte candle de alta ontem, um candle de indefinição. A gente está tentando pegar a continuidade aqui desse movimento de alta. O semanal gerando sinalização de fundo ascendente acima da média. Então, a expectativa é de que possa dar sequência nesse movimento que já vem sendo apresentado de recuperação. Então, estamos posicionados em Cirela. E também Vivara, Viva 3. Também abrimos aí uma recomendação de compra no final do pregão de hoje. Candle forte de alta no pregão de ontem, um candle mais de indefinição hoje, apesar de ter caído aí 0,63%, chegou abrindo um gap de baixa bem mais relevante, testando a região da média, mas que conseguiu se recuperar bem e inclusive superar a máxima do grande candle de alta de ontem. Então também fica uma expectativa de ter algo mais para cima nos próximos dias. Vai ter resistência ali na faixa dos 27,63 até os R$28 e também está gerando sinalização aí de fundo ascendente pelo gráfico semanal. Agora falando dos ativos que foram solicitados nos comentários, primeiro deles, B3SA3. Hoje, alta aí de 0,53%, um candle de indefinição, um candle de correção após aqui um forte candle de alta que anulou a antiga tendência de baixa no curto prazo, retomando o viés mais positivo, hoje aqui inclusive retomando a tendência de alta, semanal gerando sinalização de fundo, então fica a expectativa de ter a continuidade desse movimento também aí nos próximos dias. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje nos R$14,69. Próxima resistência vai ser aquela região de topo lá no semanal nos R$15,80 até a faixa ali dos R$16,06. Falando agora de Açaí 3, na sessão de hoje Açaí 3 ficou basicamente no 0 a 0, 0,35 de alta, mas vejam só como devolveu todo esse movimento de queda anterior aqui, que inclusive tinha até confirmado um pivô de baixa. Em apenas aí 4 sessões conseguiu reverter tudo isso, retomando o viés mais positivo. Para quem está comprado aí no curto prazo, stop abaixo da mínima de hoje nos R$19,37. Por quê? Porque pode apresentar algum processo de correção aqui depois dessa esticada que o papel apresentou aqui, que inclusive daria para abrir uma possibilidade de compra depois dessa correção, gerando algum sinal de alta aí acima da média. Daria para ficar de olho em algo nesse sentido aqui após uma correção. Mas, por enquanto, é possível manter a posição aí. Claro, não querendo exigir muito aí também do objetivo depois desse longo movimento de alta aí, apresentando 22% de valorização em 4 sessões. D3 hoje aí subindo 1,81%, dando sequência aqui no movimento de alta também, se aproximando cada vez mais da resistência na faixa dos R$17,94. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje nos R$16,80, tentando pegar a continuidade desse movimento. Pode segurar aqui e corrigir um pouquinho aí nos próximos dias, o que seria interessante para quem está de fora tentar entrar. Por quê? O semanal gerou sinal de fundo. Poxa, Kaique, mas corrigiu fraco. Realmente, corrigiu fraco depois desse longo movimento de alta. Mas o mensal está alinhado. Teve um grande candle de alta, um de indefinição. A gente pode ter mais um de alta aqui. Então, se tiver, a gente vai ter esse diário esticando aí mais realmente. Então, alguma correção aqui mais curta, na média ou nessa região de topo aí, seria interessante ficar de olho aí nos próximos dias, tá bom? De 3 mais na ponta compradora. Agora falando de VEG, na sessão de hoje queda de 2%, depois de um forte candle de alta, um candle de indefinição, mas sem definição não, perdão, um candle de queda, mas sem perder aqui, sem superar a máxima do pregão anterior. Então já começa a dar um primeiro indício aí de fraqueza de que pode apresentar alguma correção depois desse longo movimento de alta. Então se tem alguém comprado no curto prazo, stop nos R$39,15. E para quem está de fora, o ideal seria aguardar aí essa correção, gerando um novo sinal de alta lá na sequência. O semanal está um pouco esticado aí, caberia realmente uma correção, hein, pessoal? Testando aí a região de resistência de topo anterior, inclusive aquela correção do diário pode durar um pouquinho mais aí pelo semanal. Então tomar um certo cuidado aí,
Se tiver esse sinal de fundo, colocar até um pouco menos de capital aí, por conta do semanal que eu mencionei. Falando agora de MRV3, na sessão de hoje aí teve alta de 1,38%, segue dentro desse repique, mas respeitando a região de resistência nos R$ 10,60, que é exatamente a região da média móvel lá do gráfico semanal. Ainda estaria mais voltado para a venda? Primeira possibilidade seria na perda da mínima deste candle aqui do dia de hoje, gerando sinalização de topo. Segunda possibilidade, perda da mínima com a confirmação de um fechamento abaixo. Aí eu abro a venda aqui na sequência, jogo um stop aqui em cima mesmo, tentando pegar aí um novo movimento de baixa. Tá? Aqui seria basicamente ter uma confirmação extra com esse fechamento abaixo dessa mínima, confirmando de fato aí esse topo. Já fica interessante aí no quesito de perda de força, porque já não teve uma superação de máxima aqui. Então ficaria aqui de olho se gerar algo nesse sentido aqui na sequência, tá bom? Ficaria bem mais voltado para a venda. Então, para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje nos 9,96. Gerou sinalização de topo, seria uma possibilidade aí de pular fora. CPLE6, baita gap de alta hoje, subindo 8,92%, muito forte aqui o papel. Nos últimos dias, basicamente, subindo aí 31%. Olha o semanal aqui, 3 semanas de forte alta. Surreal aqui a força que o papel vem apresentando. Para quem está comprado e não pulou fora até agora, excelente, né? Mas já deixa o stop de proteção no 7,72. Para quem está de fora, o papel não corrige, né? Eu falei, acho que esses dias, que poxa, precisa ter algo aqui na média, né? E o papel não apresenta nada. Então assim, não dá para querer forçar. Se eu já não forcei aqui é que eu não vou forçar realmente, tá? Então eu ainda aguardaria para compra de swing trade um repique aí gerando um novo sinal de alta, próximo da média, vindo para fechar esse gap, enfim. Eu ainda aguardaria algo nesse sentido, tá? Não adianta eu querer forçar a barra lá em cima. Semanal, como eu mencionei, 3 semanas de forte alta. O mensal aí, agora retomando um viés mais positivo, confirmando até aqui um pivôzinho de alta, hein? Um pivôzinho de alta. Então, aguardaria, tá? Pode ser que seja lateral, mas tem que aguardar alguma correção aí. Não adianta querer forçar, porque o momento que você entrar forçando a barra aí, provavelmente o papel vai começar a corrigir e você vai falar, poxa vida, mas é só eu comprar que esse papel cai. Pois é só você comprar no tempo errado, na hora errada, que ele vai cair mesmo, porque ele precisa corrigir, tá bom? Então, tá excelente para quem já está posicionado. Arezo, queda de 1,48% na sessão de hoje, baita candle de alta ontem, retomando o viés positivo, confirmando o pivô de alta aqui no curtíssimo prazo, retomando a tendência de alta, semanal gerando sinalização de fundo ascendente com pivô de alta também, então muito positivo. Arezo aqui podendo abrir uma possibilidade de compra com esse candle de baixo, mesmo que tenha mais um aqui, melhor ainda porque você consegue jogar o seu stop mais abaixo, tentando pegar a sequência desse movimento aí nos próximos dias, tá? Então, quinta-feira abriu aqui próximo, seria uma possibilidade de compra. Abriu aí próximo, não vi a abertura do mercado, estava mais próximo aqui da média, melhor ainda para abrir essa compra nesse movimento de baixa de correção, tentando jogar um stop aqui para baixo dos 98,20 e tentando pegar um novo movimento de alta. Por quê? Porque em apenas um candle aí retomou a tendência de alta no curto prazo e no médio prazo, tá? Depois daquela correção. Então tá bem positivo aqui o papel, bem mais voltado aí para compra no curto a médio prazo. E por fim, JP Morgan, BTR aí de JP Morgan, alta aí de 1,06%, mas dentro de um processo de correção aqui ainda ativo contra a tendência de alta. Ficaria de olho aqui se vier buscar a região da média e gerar um novo sinal de fundo ascendente aí para compra nos próximos dias. Semanal segue bem alinhado aqui, depois dessa lateralização toda, conseguiu reverter aí, voltando para cima desse nível de preço e está testando lá a média do gráfico mensal neste momento. Mas depois de um forte candle de alta, a expectativa seria pelo menos o rompimento da máxima dele. Tá? Melhor ainda se tiver um mês positivo aqui também. Então por isso que eu ficaria de olho aqui se JP Morgan gerar algo nesse sentido aqui nos próximos dias para trazer uma possibilidade de compra. Pessoal, se você ainda não deixou o like, clica nesse joinha aí para ajudar a gente aqui no vídeo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Não se esqueçam, amanhã é feriado, não tem negociação. Voltaremos quinta-feira às 8h45 da manhã nesse canal
para recomendações de swing trade, day trade, no mini índice, no mini dólar, Vale, Petro e todos os outros ativos que vocês solicitarem para a gente pelo chat, combinado? Um excelente feriado para todos, aproveitem aí com a família, os amigos e a gente se vê na quinta. Um grande abraço e até mais, pessoal!